Beleza. Agora, quem pegar o negócio aí já sabe, né? 20 minutos. Posso apagar? Apagar aqui. Ó. Exemplo de definição. Ó. Aí aqui eu não botei, eu substituí por Z. Não, né? Não. Então só repetir. Dados X, Y e Z o quê? Inteiros, tem-se o quê? X vezes Y mais Z igual a X vezes Y mais X vezes... Você continua tendo a distribuidade nos inteiros. Tá bom? Continua tendo. Agora, olha aqui. Vou fazer essa construção aqui. Definição. Seja N um número inteiro. Dizemos que N é par quando existe um número K inteiro, tal que N é K vezes 2, ou é 2 vezes K, tanto faz, que é comutativo, né? Tá? Tanto faz. Essa é a definição do seu número ser par. O que é uma definição? Eu posso dizer o seguinte: definir um objeto matemático a partir de um outro objeto matemático previamente definido é dizer que propriedades esse objeto previamente definido deve satisfazer para ele receber essa nova denominação que eu estou dando. Porque uma definição é uma denominação que eu dou a um objeto que já está definido. Então, que propriedades esse objeto que já está definido deve satisfazer, tá? Tá bom? Para que ele receba essa nova denominação. Está aqui, ó. Quem é o objeto previamente definido? O número inteiro. Que propriedade esse número inteiro deve satisfazer para ele ser chamado de número par? Para ele ser denominado como número par? Para ele ser adjetivado como número par? Qual é a propriedade? Ele tem que ser o dobro de um outro número inteiro. Tá? Tá bom? E daí vem a seguinte afirmação, que é passiva de demonstração, porque ela tem um valor lógico, que é verdadeiro ou falso. Eu vou dar uma introdução à lógica aqui, só a lógica necessária, tá? Isso nas próximas aulas, para o cálculo, que eu acho suficiente para o cálculo. Aí isso não é nem revisão, porque isso aí já é assunto novo, tá? Proposição é uma coisa que você afirma que ou é verdadeiro ou é falso. Seguinte afirmação: 6 é par. Se é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Como é que eu provo que é verdadeiro? Usando a definição. Então, rigorosamente, eu tenho uma proposição aqui, para apresentar, porque eu apresentei para vocês. Qual é a proposição? 6 é par. Isso é uma proposição passível de demonstração. Tem que demonstrar que é verdadeira. E aqui é fácil, é um exemplo de uma proposição simples. Prova desta proposição. Qual é? Basta eu escrever isso, ó. 6 é quem? É 2 vezes 3. Existe um inteiro que é o 3, e o dobro de 3 é 6. Então está aqui a prova. Tá? Então, com esse exemplo simples, você vê a diferença entre o que é uma proposição e o que é uma definição. Geralmente, uma proposição é uma afirmação a respeito de algo
a respeito de um objeto ou de objetos previamente definidos. Entendido? Aí eu posso falar agora, 10 é par também. 10 é o dobro de 5. 11 é par? Eu não consigo um inteiro que multiplicado por 2 dê 11. Então 11 não é par. E aí você já observa que ao dar uma definição, ao dizer o que é, porque definição é dizer o que é, automaticamente eu já estou dizendo que não é. Que não, isso é implícito. Não satisfaz as propriedades, não é. Diga. Não, aí não tem refutação, porque eu já dei a prova, eu já provei que é verdadeiro. Tá? Mas se for para refutar uma afirmação falsa. O quê? Uma afirmação falsa. Aí, por exemplo, eu digo 11 é par. Aí você refuta usando a definição de ser par. Tá? Provar que a minha afirmação 11 é par não é verdadeira, é provar que a afirmação 11 não é par, é falsa. Tá? Pronto. Não, absurdo é outra coisa que eu vou explicar aqui. Tá? Isso tem a ver com a lógica das demonstrações. É outro assunto. Outra definição. Definição. Tá? Seja N inteiro. Dizemos que N é ímpar. Por exemplo, que N é ímpar quando existe K inteiro, tal que o N é o dobro de K mais 1. Então eu posso escrever a proposição aqui. 11 é ímpar. Por que o 11 é ímpar? Prova. Qual é a prova de que o 11 é ímpar? Você tem que provar à luz da definição. Por que o 11 é ímpar? É o 5. 11 é o dobro do inteiro 5 mais 1. Então, mas também a prova poderia ser 2 vezes K menos 1. Hã? Não, aí seria outra. Se você tivesse uma outra definição, a definição é essa. Então, se a definição é essa, você tem que provar usando essa definição. Então, bota aqui. Proposição. Proposição. 11 é ímpar. Claro que com esses exemplos simples, você não se expressa dessa forma, com esse pedantismo todo. Eu estou colocando dessa forma para você entender, tá? Diferença entre proposição e definição. Aí a prova. A prova deve ser dada à luz da definição. E como é a prova aqui? Qual é? 11 é quem? É 2 vezes 5 mais 1. Isso me basta. Aí, 11 é o dobro de um inteiro mais 1. Aí seria 2 vezes 6, mas não é. Tá certo? Isso, preste atenção, ó a sutileza. Diante dessa definição, vem a seguinte proposição. Um número é ímpar quando ele é o dobro de outro inteiro menos 1. Se isso aqui é a definição, isso agora que eu enunciei é uma afirmação. Portanto, passível de demonstração. Você entendeu? Uma outra pergunta que você pode fazer é por que as definições são dadas dessa forma? E essas definições não são as minhas, são definições aceitas, são definições que existem na literatura matemática. Por quê? Porque uma definição ela tem uma razão de ser. A razão principal dela é que ela tem que ser, ela aparece para demonstrar teoremas, para demonstrar proposições. Muitas vezes você quer anunciar um resultado matemático e esse resultado ele só é possível quando você, antes dele, dá certas definições, para poder usar essas definições para chegar ao seu resultado. Tá? O Gauss, que é considerado um dos 3 maiores matemáticos, ele dizia o seguinte:
Toda definição ela deve aparecer grávidas de teoremas. Teoremas são resultados. Você entende o que eu falei? Porque senão não faz sentido, porque você pode definir qualquer coisa. Eu posso definir, o número é bolha, vou dar uma definição aqui. O número é bolha quando ele é 3 vezes o número primo. Eu dei uma definição. Serve para alguma coisa? Eu acho que não. Tá? Agora, essas aqui com certeza servem. Agora, eu dizer o número é bolha quando é o triplo do número primo, que é que serve isso? Tá? Só para ficar registrado. Não vai nem ficar registrado, porque não serve para nada. Tá bom? Então, as definições elas devem vir grávidas de teorema, como disse o Gauss. Bom? Bem, e aqui tem uma proposição que eu vou colocar agora. Ó. Diante dessas duas definições, eu posso afirmar o seguinte: todo número inteiro, ou ele é par, ou ele é ímpar. Não há outra possibilidade. Só que isso é passível de demonstração. É um resultado que todo mundo aceita, né? Parece que é uma coisa fácil, mas isso é resultado de um outro teorema matemático, uma outra proposição, que é essa daqui que eu vou colocar para vocês, que ela é chamada de algoritmo da divisão. Na verdade, o algoritmo da divisão ele existe por causa disso aqui, tá? A posição é essa. Se A e B são números inteiros e B é diferente de 0, então existem únicos inteiros Q e R, tais que, primeiro, o A é B vezes Q mais R, e o R é maior que ou igual a 0 e menor que o módulo de B. O módulo de B, vou assumir que vocês já sabem, que é o módulo de um número. É ele mesmo se ele é positivo ou 0. E é menos ele se ele é negativo. Tá? Esse é o módulo. Esse é chamado de algoritmo da divisão. É o algoritmo da divisão. Por que eu chamei isso aqui de Q? Por que eu chamei isso aqui de Q? Porque eu chamei isso aqui de R. Q de quê? Quociente, R de resto. Diz que toda divisão tem um quociente e um resto que é inferior ao divisor. Um resto que é positivo, que é não negativo, desculpa, que é não negativo, e inferior ao tamanho do divisor. Se eu estou nos inteiros, se eu estou nos naturais, eu posso tirar até esse módulo, né? Então, esse é o algoritmo da divisão. Então, quando eu divido por quem? Por 2, qualquer número, se eu dividir por 2, o que é que dá o número? Existe únicos Q e R, tal que A é 2 vezes Q, tá certo? Mais R, onde R é maior que ou igual a 0 e menor que 2. Então, quais são as únicas possibilidades para R? 0 e 1. Então, todo número inteiro é um Q vezes 2 mais 0 ou mais 1. Então, ou ele é par ou ele é ímpar. Entendeu? O que é que eu fiz aqui falando? Eu estou aplicando a proposição, onde o A é o número inteiro dado e o B é o número... Que número? 2. O B é o número 2. Então, diante disso, todo número... Aí vem a proposição, que é essa daqui, ó. Proposição. Na realidade, não é uma proposição, porque ela é muito fraquinha. Ela é uma consequência direta desta proposição aqui. E uma proposição que é a consequência direta, imediata, de uma proposição anteriormente definida, ela recebe o nome de... Não, definição não é proposição. Corolário. Corolário não. Corolário.
Se K é inteiro, se K é um número inteiro, então K é par ou K é ímpar. Está aqui, por quê? Por que é corolário? Porque você aplica direto esse resultado, com o B sendo 2. O A é o K e o B é o 2. Então, aplicando, você tem duas possibilidades. Existe um único inteiro Q, tal que o A é o quê? É o 2 vezes Q, que é quando o resto é zero, ou o A é 2 vezes Q mais 1. A outra possibilidade? Não, porque é o que diz essa proposição. Então, todo número, ou ele é par, ou ele é ímpar. Porque na divisão por 2, existe um quociente, e o resto ou é 0 ou é 1. Daí é que vem aquela definição que você traz lá do ensino fundamental. O número é par quando ele é divisível por 2. E o número é ímpar quando o resto da divisão por 2 dá 1. Mas isso é proposição. A definição de ser par é essa. Cadê? Está aqui. E a definição de ser ímpar é essa. O que vem daí? O que vem aí? Inclusive, preste atenção. Quando você diz o número é par quando ele é divisível por 2, isso pressupõe uma outra definição. A definição de ser divisível. Tá? Mas eu vou colocar aqui, já que falei, colocar aqui, isso são duas definições. Diga. Corolário é uma consequência imediata de uma proposição anteriormente definida. Definida não, apresentada e demonstrada. Definida, ó. Proposição não pode ser definida na definição. Corolário é uma consequência imediata de uma proposição anteriormente demonstrada. Tá? Demonstrada a sua veracidade. Diga. O quê? Porque isso aqui se prova. Isso aqui é uma afirmação. Definição não tem prova. Definição é dizer o que é. Definir um objeto matemático é dizer que propriedades esse objeto... Definir um objeto matemático a partir de um objeto pré-definido é dizer o que esse pré-definido, tá certo? Que propriedades esse pré-definido deve satisfazer para que eu tenha essa nova denominação. Então, a proposição é meio que a prática da definição. Definição uma proposição, é uma afirmação que você faz, tá certo? Uma proposição é uma afirmação que você faz baseada em definições anteriormente dadas. Tá bom? Tá certo? E geralmente são consequências também de proposições anteriormente demonstradas. Pessoal, eu coleto a frequência de vocês passando essa lista. A lista está grande. Aqui tem 77 alunos. Eu acredito que nem todos estejam aqui, porque 77 alunos eu não sei se ia caber nessa sala, né? Mas assine aqui do seu lado, do lado do seu nome, tá? Ao lado do seu nome. Perdão. Pode. 20 minutos.